Olá, que satisfação ter você aqui no ambiente da Mentoria QAP para nós, em mais uma aula, explicarmos, traçarmos diretrizes para auxiliar você e para que você cada vez mais agregue valor em sua preparação para concurso público, que já é algo complexo, mas se você tem diretriz, organização, uma metodologia, como eu sempre gosto de explicar, você terá certamente o seu caminho muito encurtado. E eu preparei algumas anotações especiais para que você tenha essa dinâmica daquilo que é necessário, quais são os principais erros que a grande maioria dos concurseiros comete e o que eu quero que você não cometa. Porque para que a gente vai errar aquilo que outras pessoas já erraram? Falo isso por mim, falo isso por saber aquilo que realmente funciona e aquilo que realmente não irá levar você a um bom caminho. O intuito e o interesse aqui é levar você a um caminho mais próximo de ver o seu nome lá no Diário Oficial, e é isso que a gente busca diariamente dentro da Mentoria QAP, não só eu, como toda a equipe do suporte da mentoria, todos os desenvolvedores da nossa plataforma, as nossas estruturas visam exatamente voltar ao aluno para uma ambiência. Por isso é importante você já estar aqui para verificar como que se traz uma masterclass, o que tem ao longo de um trabalho, e é por isso que eu trago essa aula aqui para você estar com a gente e caminhar. Eu fiz algumas anotações aqui e eu vou fazer esse compartilhamento de tela para a gente estar juntos e podermos progredir. Vamos lá, meus amigos. Olha que interessante. Fiz algumas anotações importantes aí para nós nos desenvolvermos ao longo dessa aula, uma aula que vai durar aí em torno de 30 minutos a 45 minutos, né? Coloco 30 minutos no tempo mínimo, mas para você entender como se dará toda essa dinâmica de estruturação do seu estudo. Eu recebo inúmeras perguntas no meu Instagram, inúmeras perguntas que chegam até o telefone da Mentoria QAP, do suporte, inclusive, perguntando como que faz para destravar no estudo. Ah, professor, eu me sinto travado no meu estudo, eu até tenho força de vontade. Eu abordei isso na aula anterior, falei bastante sobre a força de vontade, que só ela não é necessária, só ela não é o suficiente, mas você precisa entender que essa trava que muitos concurseiros reclamam, ela tem a ver com uma série de fatores, e é isso que a gente vai tratar hoje. Então, como parar de travar nos estudos? E aí você ter aquela sensação de evoluir de verdade. Porque quem está evoluindo, ele percebe que está evoluindo. Isso não é só por resultados. O dia a dia faz com que esse aluno que destravou, como eu sempre abordo, ele sabe que está evoluindo, que está se aproximando do seu resultado. Então, qual é o nosso grande objetivo aqui? É mostrar como a maioria dos concurseiros trava em alguma fase da preparação e como que o trabalho desenvolvido por mim dentro da mentoria QAP, ele resolve isso de uma maneira individualizada. Na aula passada eu falei muito sobre o papel da individualização, de você parar de se comparar às outras pessoas. Cada um tem uma realidade dentro desse processo. E quando você entende que você é um indivíduo único, uma única persona, e que o seu desenvolvimento é diferente do seu amigo, é diferente da sua amiga, é diferente daquela história que sempre vem à tona naquele almoço de família de domingo. Ah, eu conheço fulano que estudou 1 mês e meio e passou num concurso. Então, essas histórias, elas fazem com que você se compare. E eu trabalho a individualidade. E como que essa individualidade vai garantir esse progresso contínuo
e a aprovação mais rápida. Essa é a grande ideia dessa nossa aula de hoje. O primeiro momento que eu sempre gosto de desenvolver aqui é trazer você para uma conexão da mentoria QAP. A mentoria QAP foi um projeto idealizado por mim, trazendo toda a minha experiência de 18 anos como professor, 18 anos preparando pessoas no mundo do concurso público, e eu falo que eu estou há 24 anos dentro desse cenário, porque teve a minha preparação também. Então, nesse contexto, comecei lá atrás, depois as minhas aprovações para delegado de polícia, e dentro desse contexto eu resolvo, então, trazer toda essa minha experiência, já preparando pessoas, orientando, trazendo, direcionando. Eu tinha um trabalho embrionário da mentoria, que era chamado de Oficina de Máximo Desempenho, e esse trabalho, hoje, dentro de uma estrutura que já está indo para a 13ª edição, colhendo aí inúmeros resultados, mas muitos resultados fantásticos, pessoas que saíram do desemprego para ganhar mais de 20 mil reais por mês, pessoas que saíram de uma condição de vida, às vezes, muito complicada, para realmente alcançar cargos que nem ela esperava mais. Todos esses contextos de pessoas reais, de gente como a gente. Não tem ninguém que estudou 15, 16 horas por dia, como pregam por aí para você. Olha, se você não estudar mais de 8 horas por dia, você não vai ser aprovado em concurso. Isso, se a pessoa tiver o tempo, ok, e ela conseguir se desenvolver dessa forma, que eu acho bem complexo nos dias atuais, ok. Mas, fora isso, é, há uma segregação de imaginar que, se você não tem essa vida de que pode estudar 12, 14 horas por dia, você não vai ser aprovado em concurso. E isso a gente vem desconstruindo ao longo do tempo na mentoria QAP com resultados. Então, eu coloco o resultado, e essa semana, para mim, foi uma semana muito especial, uma semana de inúmeras entregas da camisa da aprovação, que é uma camisa da mentoria QAP, parecida até com essa que eu estou vestindo aqui, mas uma camisa que diz que o indivíduo foi aprovado. Eu sou aprovado mentoria QAP ou aprovada mentoria QAP. Isso representa muito. Isso tem uma significância que vocês não têm ideia. Porque é aquele senso da recompensa. Eu fui, lutei o bom combate e consegui vencer. Então, essa conexão é que eu quero que você entenda. Essa proximidade do seu mentor, que sou eu, com quem você vai ter esse acesso para tirar dúvidas, para esclarecimento de cenário. Professor, eu não estou bem, não estou conseguindo evoluir nessa disciplina. Então, a gente faz essa conexão. É uma conexão entre o mentor, que sou eu, com toda a minha experiência, como eu já te disse, de mais de 24 anos dentro do concurso público, trazendo tudo aquilo que a gente sabe de erros e acertos, o que realmente funciona, o que realmente não funciona, dando a conotação da ambiência para você, de vencedores, mas, acima de tudo, levando em consideração a sua individualidade. Quem é você dentro dessa preparação? Isso tem um peso muito grande para mim, porque ao você entender quem você é dentro de uma preparação, eu vou ser muito honesto. Cumpre-se tudo aquilo que a mentoria QAP tem como missão. Nós temos uma missão, eu tenho uma missão dentro da mentoria QAP: encurtar o seu tempo. Parar de perder tempo, para que você venha parar de perder tempo com coisas que eu sei que parecem bonitinhas, mas que não vão levar você a absolutamente lugar nenhum. Pelo contrário, vai só aumentar a sua frustração. Então, essa conexão da mentoria é fundamental. Eu gosto muito de falar sobre questionamento, sobre perguntas e respostas. E dentro desse contexto dos questionamentos, pegando toda a minha experiência que eu trago
de muitos anos preparando pessoas, mudando vidas, transformando pessoas, ajudando histórias. O herói dentro da mentoria e a heroína são os meus mentorados. E a gente, então, ao longo do tempo, percebe os questionamentos. E esses questionamentos também chegam para mim, como eu disse, pela minha equipe, através das redes sociais. Um questionamento é: você sente que já estudou bastante, mas na hora da prova as questões parecem sempre mais difíceis? É esse o ponto. Esse é o ponto. Você estuda, 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 mas chega na hora da prova, as questões parecem que ficaram num grau de complexidade que você nunca viu. E ainda tem um cenário bem pior. Qual é esse cenário? Você já estudou um tema inúmeras vezes e ainda não se sente seguro nele. Meus amigos, esses dois contextos, seja o contexto 1 aqui, vamos numerar aqui com o contexto 1 ou contexto 2, na minha opinião, é o extrato do que a grande maioria dos estudantes para concurso vivenciam. Isso aqui é fato. E quais são esses motivos? Por que isso acontece? Eu quero mostrar hoje para você como a gente vai resolver esse cenário. Como que a gente vai encurtar um processo através de um estudo com uma metodologia passiva, mas dando conotações ativas a esse estudo. Nós temos que cada vez mais buscarmos metodologias ativas de estudo. O grande erro qual é? O grande erro é as pessoas quererem só estudar por metodologia ativa. Porque a metodologia ativa é gostosa de estudar, fazendo questões, fazendo um mapa mental, fazendo uma anotação lateral do que você entendeu. É gostoso estudar dessa forma. O ruim é ler, o ruim é assistir videoaula, que são metodologias passivas, onde você vira uma esponja, onde você vai absorver aqueles conteúdos. Qual é o grande desafio? E o desafio da aprendizagem mundial é fazer com que você absorva, mas gere aplicabilidade desse conhecimento. E como é que você faz isso? Tem que ter um entrelaçamento entre as metodologias. É por isso que você chega na prova, acha tudo mais difícil, e é por isso que você chega na prova e não sente segurança, às vezes, num tema que você já estudou inúmeras vezes. Esses dois contextos fazem com que o bom candidato seja aquele que comece a compreender que ele precisa fazer essa mescla. Mas qual é o erro principal? A gente vai ver vários erros aqui, mas um erro que eu já posso adiantar para você é querer só estudar por metodologia ativa. Ó, faça só questões. Olha, faz só estudo reverso, que é uma metodologia de você estudar o conteúdo a partir das questões. Só isso não funciona. Flashcard não funciona, porque a metodologia ativa ela passa a ser mais gostosa. Parece um videogame. Só que o desafio é como é que você dá a profundidade desses conteúdos. Você precisa do estudo tradicional. Então, o estudo tradicional, ele vai ficar lá no tradicional? Não. O desafio é eu fazer uma mescla. É o que eu sempre chamo de travessia. Falei isso na aula passada e estou repetindo hoje, porque esse é um dos principais motivos de você se sentir imaginando que a questão é mais difícil ou realmente não se sentindo seguro para fazer aquela prova. A identidade da mentoria QAP dentro desse processo, meus amigos, isso é muito importante você entender o que a mentoria QAP se propõe para que você venha a se estruturar dentro do estudo. Muita gente acha
que só precisa estudar mais tempo, ela precisa estudar mais. Eu preciso estudar mais. Se eu não estudar mais, eu não vou destravar os meus estudos. Se eu não estudar mais, eu não vou conseguir vencer esse edital. Existe aquela neura sobre a questão do edital. Eu ouvi dizer que fulano de tal já bateu o conteúdo programático do edital por 3, 4 vezes. Bom, legal, então ele estuda tudo num ritmo só. Ele dá o mesmo índice de gradação de estudo para todas as matérias. Olha, é um grande equívoco. Qual é o problema, então? Mas será que o problema é realmente falta de estudo ou a forma do como você estuda? Na aula passada eu bati bastante com você sobre a importância do como. E não com relação ao tempo. É exatamente o mesmo cenário. Veja, existem pessoas que estão aí há anos tentando ser aprovado no concurso público. Há anos. Porque estão focados em hora de estudo, em método Pomodoro, em método X, em fazer. Eu tenho um aplicativo de hora líquida de estudo. Bom, começa a focar no tempo. E o tempo, por si só, dentro do processo de aprendizagem, ele já gera uma pilha natural, alguns poderiam chamar de uma ansiedade. Eu tenho pouco tempo, então eu tenho que fazer acontecer nesse tempo. Veja, olha que cenário interessante. Se você focar no tempo, e aí o tempo eu falo em abreviar a sua história, em não perder tempo, mas as pessoas estão preocupadas no quantitativo de horas, no quantitativo de estudo, mas estão pouco se lixando para o como. Então, quando você vai para um cenário de estudar por questões, é mais rápido. Você vai para um cenário de estudar por outras técnicas, é mais rápido. Porém, você não está preocupado no como você estuda e no como você se desenvolve. E aí, dentro desse contexto, nós temos pessoas, inúmeras pessoas, tentando ser aprovadas no concurso há anos, e isso se replica, inclusive, para a OAB, para outras provas em que a pessoa tem que dar ênfase ao como gerou essa aprendizagem e não ao quanto de aprendizagem ela teve. Aliás, que ela não teve. Às vezes a pessoa estuda 8, 10 horas no dia, se eu perguntar o que ela estudou ao final do dia, ela não sabe me responder. Por que isso? Porque ela só nutre memória de curto prazo. Ela foi doutrinada a estudar de madrugada, estudar à noite e fazer prova no dia seguinte. Quando ela foi doutrinada a vida toda para isso, no colégio ela só estudava na véspera, ia lá, decorava a fórmula de matemática, tirava um notão, 2 dias depois não entendeu como se chega àquelas respostas. E aí, sinceramente, traz isso para o contexto de preparação para concurso. O que isso vai acontecer? Frustração. Porque o estudo para concurso é muito mais acumulativo e de pronto emprego. Você precisa estar com esse conteúdo, ainda que ele esteja longínquo dentro do teu armazenamento, você lá no hipocampo, lá dentro do destaque da tua memória, ele pode estar longínquo, mas você consegue fazer associações porque você se preocupou com como você estudou aquilo. Esse é o grande contexto. O cenário dessa aula que eu quero mostrar para você, eu vou mostrar para você o caminho para parar de travar e começar a evoluir dentro do estudo de uma forma definitiva. Eu quero que você entenda que ou você destrava o seu estudo de forma definitiva, ou você a vida inteira vai ficar patinando, vai ficar correndo atrás do prejuízo, vai ficar tendo essa sensação de se sentir completamente perdido. E por que concurseiros travam? Meus amigos, olha, às vezes pessoas com um talento imenso, pessoas altamente preparadas,
confundem o estudo, às vezes, acadêmico, confundem, às vezes, o estudo de uma preparação até mesmo de colégio. Não, eu era muito inteligente no colégio, eu era muito bom de português, só que a aplicação da língua portuguesa para concurso público ela é diferente. E aí ele começa a entender, opa, que cenário é esse que eu estou? Por isso que eu falei lá atrás para você que uma das principais coisas é você entender quem você é dentro desse processo. Não, olha, eu tenho que entender a minha realidade. Eu tenho 3 horas para estudar por dia e eu tenho que me organizar e fazer acontecer dentro dessas 3 horas. Isso não significa dizer que porque você tem pouco tempo para estudar, você não pode ser aprovado no concurso. Mas, vamos lá, retomando aqui. Por que os concurseiros travam? Eu trago 3 grandes motivos do porquê os concurseiros ficam travados. Isso eu falo com muita tranquilidade, porque esse filme eu assisto há muito tempo. Primeiro de tudo, falta de clareza no que estudar. Primeiro, essa falta de clareza começa para qual segmento você estuda. Quando a pessoa vira para mim e fala assim, olha, eu estudo para concurso, eu já falo, tá. Eu já sei que aquele ali, dentro de um curto espaço de tempo, vai abandonar essa história e vai entender que esse contexto não dá para ser amador. Por isso que você tem pressa. A pressa é uma pressa de querer resolver. Isso tudo é decisão. Tem que decidir. Mas essa falta de clareza, primeiro, para qual segmento você estuda. Não é, e veja que segmento não é cargo. Porque eu tenho alunos que, com feijão com arroz bem feito, estudavam para um segmento de carreiras policiais, aliás, estudam, continuam estudando, mas foram aprovados, por exemplo, no concurso de analista da Defensoria Pública. E por que isso é possível? Quando se tem clareza e ciência do que é, de quem é você dentro desse processo. Aí entra esse contexto que a mentoria puxa para a individualidade. Eu não quero que aqui você tenha um cronograma, uma organização completamente aleatória que é fora daquilo que você pode cumprir. Não é esse o contexto da mentoria QAP. Então, essa falta de clareza no que estudar é muito comum o seguinte, você senta para estudar, perde tempo escolhendo qual matéria ou qual tema você vai estudar, e aí eu vou ser muito honesto, já começou tudo errado. A pior coisa que tem para quem estuda para concurso é você sentar num ambiente, né, numa mesa. O que eu vou estudar hoje, hein? Aí qual é a tendência? Estudar só o que gosta. Para passar em concurso, você precisa ter uma harmonização desse estudo. Quando você só estuda o que você gosta, você está abandonando outras matérias. Ou quando você não sabe por onde estudar, aí além disso, não sabe qual matéria estudar, não sabe o que vai estudar e por onde vai estudar. Esse é o cenário. Então veja que quando eu falo que quando não tem clareza, você já está perdendo, já começou tudo errado. Como é que eu trabalho isso dentro da mentoria QAP? A mentoria ela tem um processo de resposta a cada um desses erros. A mentoria tem vários pilares, mas o pilar principal para dar clareza ao estudo é um cronograma 100% individualizado. É o seu cronograma. Eu não quero saber se o João, o Paulo, o Silvinho, que estuda para o mesmo cargo que você, ele tem mais tempo de estudo que você, ou ele tem mais tempo para estudar que você. Eu não quero saber disso.
Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com você. Como que eu vou poder ser efetivo, abreviar o seu tempo? Veja que eu não estou falando de tempo, a regra de horas de estudo. Eu quero abreviar a sua história dentro do concurso público, para você poder viver outras coisas, para você destravar a tua vida também, profissional, pessoal e etc. Então, esse cronograma individualizado, você vai receber exatamente o que você vai estudar naquele dia, sem você precisar perder tempo escolhendo por onde que você vai estudar e o que você vai estudar. Esse contexto, na minha opinião, é o grande cenário de um início correto. Quando você tem um cronograma, esse cronograma chega para você no domingo, e na segunda-feira você já senta correto para estudar. Você já sabe o que você vai estudar. Você já tem ali quais as indicações dos materiais que você vai estudar, dentro da sua realidade. Não é aquela ideia que eu mencionei na aula anterior, leia da página 10 à página 150. Não é isso, não. Isso aí tem um monte por aí. Aqui é 100% personalizado para a tua vida. Você aqui é uma pessoa, você é chamado pelo nome. E isso, para mim, tem um valor inesgotável, inestimável, porque exatamente é em cima de dar essa clareza para o aluno, fazer, olha, você tem essa realidade, a sua individualidade é essa. E aí é muito comum, é interessante, né? Porque como o aluno ele vai sendo fisgado por essas ideias. Aí eu coloco assim, realizar 10 questões da matéria tal. Aí ele fala assim, não, mas eu quero fazer 30. Não, meu amigo, você vai fazer 10. Eu quero fazer 50. Hoje eu estou com mais tempo, eu quero fazer 100. Não, você vai fazer 10. Por quê? Porque eu não quero ele fazendo 100 hoje, 100 amanhã e depois parar. Porque se ele não conseguir fazer 100, ele parou. Eu prefiro que ele faça 10 e crie o hábito todo dia do que ele se largar. Então, essa ausência de clareza, ela, sem dúvida alguma, é um dos grandes motivos dos concurseiros ficarem travados. E eu estou falando de gente experiente, tá? Tanto de quem já começa errado, como de quem persiste no erro por anos e anos a fio. Segundo, não saber se está evoluindo. Isso é uma outra grande coisa. E aí começa... Meus amigos, olha, é um ambiente que vai gerando uma enormidade de questionamentos na cabeça de quem estuda para concurso. É tudo voltado para que quem estuda para concurso, você, se sinta incapaz. Aí começa assim, não, eu estou batendo 80% da prova, eu estou batendo... Começa um negócio de estatística, de percentagem, né? E aí, em cima disso, vai começando a gerar um questionamento de que a pessoa, assim eu estou evoluindo. Aí chega na prova, fica devendo ponto para o examinador. Por quê? Porque não tem a dimensão do que de fato é evoluir. Então, as pessoas estudam meses, semanas, sem um método. Ele não tem uma metodologia que vai medir o progresso. Dentro da mentoria, eu estabeleço isso através dos relatórios semanais. Eu não deixo esse aluno solto de uma semana para outra. E a minha equipe, de acordo com todos os lançamentos que eu faço, a gente tem um trabalho que eles me devolvem depois, o Fábio principalmente faz muito isso comigo, me dá uma devolutiva, professor, fulano de tal está estagnado nesse ponto. E eu consigo ver, claro que eu já vejo isso, eu já monto o relatório dele em cima disso, o cronograma dele em cima disso, porque ele me dá esse feedback através do relatório semanal. Então, o relatório semanal é fundamental dentro da mentoria QAP, porque é onde o aluno fala assim, professor, essa semana eu não progredi, porque eu tive um problema de saúde na família, porque eu tive, o meu filho
aconteceu isso, a minha filha teve um cenário, a minha mãe está... Opa, você não é robô, você é um indivíduo. E esse indivíduo merece ter a atenção devida para essa individualidade. Espera aí, vamos recalcular a rota aqui nesse sentido. Então, a mentoria, ela observa a sua evolução, mas, ao mesmo tempo, ela respeita o seu desenvolvimento. Ela respeita as suas etapas, ela respeita as suas fases. E existem contextos que são inadiáveis. Por exemplo, alunas minhas, aprovadas, com o pai no CTI, estava lá, o pai estava no CTI, estava ali esperando para a visita, estava estudando. Você vai falar assim, olha a força mental de uma pessoa dessa. O filho estava doente, não se largou. Mas como que não se largou? A gente adequou aquilo à realidade que ela estava vivendo. Não dava para ela ter um estudo normal. O estudo tinha que ser adequado para a realidade dela. Enquanto aquela situação não passasse. Passou, depois volta a uma naturalidade. O que a maioria das pessoas nutrem? Que o mundo tem que ser ideal para o estudo. Quem fala assim, não, vou tomar uma decisão, quero estudar. Estou estudando. Acha que o estudo é se trancar dentro de uma bolha e o mundo lá fora vai parar esperando você voltar concursado. Ou todo mundo te aplaudindo, você concursado. Não. A vida continua seguindo. Você tem que progredir com o trem andando. O trem está andando e você tem que continuar indo e caminhando para frente. Esse é o contexto. Agora, quando se tem um trabalho que é uma mentoria voltada para a sua realidade, para levar em consideração quem é você dentro desse cenário, as coisas ficam muito mais fáceis. É o que eu sempre falo. Eu queria ter uma mentoria como é a que eu proponho e que tem realizado a vida de tantas pessoas há 20 anos atrás, há 21 anos atrás, porque eu teria encurtado muito a minha preparação. E isso é um fator preponderante dentro de um contexto evolutivo. Você ter alguém que está caminhando com você. Não adianta nada ter o relatório semanal, que na verdade o relatório é o desenvolvimento da tua autorresponsabilidade, se você não tem o anteparo de um mentor que viveu esse caminho. Concurso público, eu sempre atribuo o concurso a uma guerra. Isso aqui é guerra. Quanto antes você se livrar da guerra, melhor. E quem está do seu lado? Quem conhece cada caminho dessa guerra aí? Não conheço guerra de jogar aquele jogo War, não. Conheço guerra do campo de batalha. Então, eu vou falar para você, cuidado aqui. Cuidado ali. Atenção para isso. Então, você saber que você está progredindo, evoluindo, é fundamental dentro desse processo e é, infelizmente, um dos grandes equívocos. Quando você não sabe que você está evoluindo, você fica rodando em círculo. 3. Estudo passivo e sem aplicação prática. Aquilo que eu comecei a nossa aula falando, né? Eu acabei dando um spoiler aqui do que eu iria abordar logo a seguir. Mas é bom que o spoiler faz com que você consiga reforçar ainda mais mentalmente a sua energização em prol do teu resultado. O estudo passivo, temos como abrir mão dele? Não. O que é o estudo passivo? Assistir uma videoaula, ler um PDF, ler um livro. Isso é um estudo passivo. A partir do momento que eu já estou com um lápis na mão, lendo um PDF, ou até mesmo pelo tablet, e eu já fiz uma anotação, eu já dei conotação ativa a esse estudo. O grande cenário é estudo passivo sem aplicação prática. Aqui está o grande problema para a pessoa achar que as questões da prova são sempre mais difíceis do que o que ela estudou. Então, o erro mais comum é apenas a pessoa querer ler materiais. E aí começa o quê? Aquela chuva de materiais.
Você vai ter sempre um amigo que vai falar para você, olha, saiu um material aí, ultra mega power, esse material é top. Aí o outro fala, ó, fulano de tal agora com um material que foi feito por inteligência artificial. O outro, olha, aquele material ali. Quando você vê, você tem 180 materiais e você não estuda nenhum. Por que isso? Porque o concurseiro, ele quer sempre a novidade. Ele quer sempre ir em busca de algo novo. E a metodologia, que eu não estou com uma caneta aqui para te mostrar. Desde que o mundo é mundo, não estou aqui, as provas de concurso são feitas com a mesma caneta lá da década de 50. Então você tem que entender que uma harmonização entre o estudo passivo e como você vai aplicar isso é o que diferencia o bom do ruim. É por isso que pessoas que estudam 6 meses, 8 meses, estão aí buscando, estão entregando camisa de aprovados em concursos do mais alto nível. Para delegado de polícia, pessoas que estudaram 1 ano estão em prova oral. Então, isso significa o quê? Que você tem que ter uma direção para entender que eu posso gerar aplicação prática no meu estudo tradicional, através das questões, através das revisões e através das simulações. É claro que existe todo um outro contexto, a gente tem o caderno do erro, que é uma outra técnica dentro da mentoria. A gente tem toda essa dinâmica. É tudo estruturado, pensado em você. É tudo voltado para a sua vida. E aí você sai daquele estudo tradicional, que não vai levar você à aprovação em concurso público, já estou te indicando aqui. Quem está falando tem 24 anos nessa história. Agora, se você gerar aplicabilidade para aquilo, fica difícil para o examinador. Aí você vai me perguntar, professor, me responde uma pergunta, professor. Faz 15 anos que eu não ouço determinada música. Mas quando toca essa música, eu canto ela da primeira palavra à última palavra. Tem 15 anos que eu não ouço essa música, pessoal. Você gerou conexões. Você estabeleceu conexões com aquela música. Ela, primeiro, deve ter despertado emoções em você. Então, você tinha um passinho, dançava, fazia alguma coisa. Ela gerou emoções e fez você ter associações. Ou seja, aquela música que é uma letra, a música é uma letra, você deu aplicabilidade àquela música, àquela letra. Seja pelo ritmo, seja pela envolvência da música, seja o que for. É a mesma coisa dentro desse processo. Se você só ler a letra da música, você vai estar perdendo tempo. E a minha missão, a mentoria QAP tem uma missão. Qual é a missão? Encurtar o seu tempo. Então, a mentoria QAP, ela tem uma missão. Qual é essa missão? Encurtar o seu tempo de preparação. É isso. É para isso que a gente está aqui. Eu quero teletransportar você para dentro desses erros. Você continua travado, talvez o problema não seja você, mas você também não consegue detectar que é a falta de um método que está impedindo você de avançar. Por isso que eu falo, a mentoria QAP é um método. É um método, é um planejamento estratégico. Isso aqui eu vou planejar. É um planejamento estratégico. Aonde se entende quem é você. Quem é você dentro da preparação para concurso público? E aí eu vou desenvolver, a partir
do entendimento, que é claro que esse entendimento ele vai evoluindo a cada semana através dos relatórios semanais. Olha como é que a mentoria ela tem um entrelaçamento que eu falo isso até em reuniões com a minha equipe, né? E tem um membro da minha equipe que sempre me pergunta, pessoa, qual que é o grande segredo da mentoria QAP? São as conectividades entre o mentor, que sou eu, e o mentorado. Quem sabe extrair da mentoria QAP a sua totalidade, nome no diário oficial. Por quê? Porque esse contexto de quem é você dentro dessa história tem um peso muito grande. E aí, em cima disso, é montado toda a sua ramificação, toda a sua estruturação. O que funciona para você pode não funcionar para o outro. E é isso que a gente preconiza o tempo inteiro dentro da mentoria QAP. Como que essa mentoria QAP, que já resolveu a vida de tantas pessoas, que já transformou a vida de tantas pessoas. Hoje mesmo eu estava falando com 2 mentorados queridos, um deles é procurador, e estava falando com ele. E como é bom a gente ver um projeto, pô, pessoal, estou construindo uma casa, através do estudo, através de uma harmonização de estudo, desse planejamento estratégico ali que eu falei. Como é legal. Isso, para mim, é uma satisfação. Ontem, eu entregando camisas da aprovação, cada brilho no olhar, de ver aquela camisa chegando, que é uma simbologia da mentoria QAP, eu quero entregar isso para você. Né? Você pode ter essa camisa, coloque isso na sua cabeça, você é capaz. E esse contexto, para mim, ontem eu demorei a dormir. Eu demorei a dormir ontem, porque foi um momento de muita emoção. Um momento, assim, aliás, vários momentos, porque foram várias entregas, e a minha equipe, o pessoal, assim, a gente vibrando de ver cada brilho no olhar, cada vitória. Eu lembro de cada relatório semanal que aquele aluno que eu estava entregando a camisa, aquela aluna querendo desistir, falou, professor, não dá mais para mim. E eu puxando, falando, não, não deixo você, nós vamos seguir, você vai fazer essa prova. E aí vem o resultado. Então, esse cenário é um cenário transformador. Por isso que me perguntam muito se a mentoria é um cursinho, é um curso preparatório. Com todo respeito aos cursos preparatórios, o qual eu já durante muitos anos fui professor, mas totalmente distinto. Porque lá eu entro dentro de uma sala de aula, tem 100, 200 alunos, o conteúdo é o mesmo, eu vou dar minha matéria. O conteúdo está ali. Se o aluno, como ele estuda, o que ele faz, como que é, ninguém está preocupado com isso. Ninguém está preocupado com a resolutividade do cenário. Ninguém. Na mentoria, você é um indivíduo. Você é você. Eu quero você. Eu não quero saber do outro. A gente estrutura por turmas, mas o seu trabalho é individual. É seu. Recebe o seu cronograma no seu e-mail. Você tem a plataforma com o seu acesso, com o seu login de aluno. É você. Ali está voltado para a sua realidade, as suas metas. Então, o que eu trabalho dentro da mentoria, como a mentoria QAP resolve esse problema? Os diferenciais da mentoria QAP. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Os diferenciais da mentoria QAP que resolvem problema. Eu não quero ser mais um material na sua vida. Eu não quero ser mais um PDF na sua vida. Não quero. Francamente, não quero. Eu não quero ser mais um PDF para você jogar de lado na sua estante. Eu quero resolver o seu problema. É essa a proposta da mentoria QAP. Um planejamento que faça sentido para você. Eu conversando com alguns jovens, mais jovens, né? Ali, ensino médio, e essa transição de ensino médio para a universidade,
E conversando com 2, 3 jovens, eu percebi algo que eu já venho estudando há muito tempo e que é algo que, desde a implementação da mentoria QAP, sempre foi um objetivo nosso a ser buscado. É que eles falaram assim, não, pessoal, a gente se interessa mais por uma matéria quando a gente vê sentido nela. Agora, perceba você às vezes já tentou aí fazer um cronograma de estudo. Você cumpre uma semana, cumpre 2, na terceira você deixa de lado. Por que isso ocorre? Porque esse planejamento não fez sentido para você. E para um planejamento ter sentido para você, você precisa ter um plano de estudos que venha respeitar a sua rotina, o seu tempo disponível e, como eu já venho frisando desde o início da aula, sem se comparar a outras pessoas. Parar com esse sentimento de começar já com uma incapacidade de que isso não é para você, porque você não tem horas e horas a fio disponíveis para estudar. Então, esse é o primeiro diferencial da mentoria QAP. Um estudo planejado, um planejamento que faça sentido para você. 2, um outro diferencial que quem fala não sou eu. Veja que interessante. Quando um trabalho ele tem missão, valor, diretrizes, quem fala é o meu mentorado. Quantas e quantas postagens que eu faço aí dos meus mentorados falando sobre tudo isso aqui que eu estou falando com você. Ter um estudo guiado e direto ao ponto. Você estuda para delegado de polícia, você não pode ter um material raso. Você estuda para carreiras policiais, você não precisa ter um estudo altamente aprofundado, você precisa ter um estudo linear. Você estuda para analista, eu não preciso saber sobre direito internacional. Ou seja, se você não tem a medida certa e o direto ao ponto, você vai se complicar dentro desse processo. E eu estou falando em encurtar tempo. Então, aqui você não precisa ficar perdido em pilhas de materiais. Todo o tema do seu cronograma já tem os materiais certos para você estudar. Esse é o nosso grande diferencial da mentoria QAP. Você entrou na plataforma e a plataforma está cada dia mais linda. A minha equipe ela é tão cuidadosa e eu cuido disso pessoalmente. Né? Claro que eu tenho minha equipe, meus desenvolvedores, mas assim, tá igual uma plataforma de série. Pessoa, então não vou poder assistir série. Não assista, você entrou, é como se você tivesse entrado dentro da plataforma do Netflix, aí do Amazon, do Prime, né? E você tem tudo lá. Você tem tudo disposto para você, da forma correta, aquilo que é necessário para você. É realmente um trabalho ao qual a gente se orgulha muito. Esse trabalho tem mudado histórias. Esse trabalho ele é transformador ao nível, como eu disse, de tirar pessoas de uma situação difícil e me levar a vitórias que nem elas acreditavam mais. Essas são as mais bonitas. Ontem foram entregas de camisetas de pessoas que não estavam mais acreditando em si e já tinham se largado. E aí vem um resgate através de uma aprovação com materiais, com a dosagem correta, direto ao ponto. Outro diferencial da mentoria QAP, treinamento real, com questões e revisões estruturadas. Então, veja, olha eu fazendo o entrelaçamento entre o estudo passivo e o estudo ativo. Não é só estudar por questões, as questões são nossas aliadas dentro da preparação. Mas se eu só estudar por elas, eu não vou chegar. Não vou chegar, não tem profundidade. Se o tema é mais simples, às vezes vale a pena vir por um estudo reverso, mas essa dosagem, quem não tem experiência, que é 99% das pessoas, vai se perder no caminho. O que é esse treinamento real? Não adianta estudar a teoria e não saber a sua aplicabilidade, não saber aplicar.
É por isso que, dentro da minha metodologia, que eu estabeleci dentro da mentoria, inclui esse treino estratégico e revisões direcionadas. Às vezes eu paro tudo. Ó, professor, mas essa semana não tem meta nova? Não, essa semana não tem nada. Essa semana é revisão desses temas. Tá bom? Porque ele não se dá conta. Ele está acostumado a só encher o caminhão, ó, a vida inteira. Mas ele não está acostumado a parar, olhar e falar assim, essa areia aqui que eu estou colocando para cima do caminhão, eu nunca tinha reparado que ela é branca. É por isso que a gente precisa ter um treinamento real. E isso você tem dentro da mentoria QAP. Outro diferencial que me orgulha muito é o acompanhamento de perto. Isso aí vai desde o início até a entrega da camiseta da aprovação. Claro que tem pessoas no Brasil inteiro que eu não consigo estar presente em todos os lugares que a gente coloca no correio a camisa da aprovação. Aliás, semana agora, nós vamos desenvolver essas remessas, porque estou sendo cobrado. Professor, eu quero minha camiseta, camiseta da aprovação. Você já parou para pensar a emoção de ver teu nome no Diário Oficial e aquele trabalho que estava com você, caminhando de mão dada junto com você, o seu mentor, tá junto de você, colocando ali, fala, cara, essa camiseta é para você. Você foi aprovada, acorda. Não é sonho, não. Realmente é algo magnífico. Então, esse acompanhamento de perto, para a gente fazer esses ajustes, como eu já disse, né, semanalmente, fundamental. Se algo não está funcionando, o que a gente vai fazer? Nós vamos ajustar a rota dentro daquilo que o aluno me passou dentro desses relatórios semanais, e eles me permitem, com toda a logística que a gente tem, né, já de direcionamento, estabelecer como que está o desenvolvimento desse mentorado, onde ele precisa melhorar. E isso realmente é fantástico. História real de um mentorado. Olha, poxa, eu posso falar aqui de números, tá? Posso falar de vários. Eu gosto muito de uma história da Geice. A Geice hoje que delegada de polícia no Espírito Santo, um dos grandes orgulhos da mentoria QAP. E a Geice tinha tudo, ela tinha força de vontade, ela tinha determinação, ela tinha apoio do marido. Ela era realmente uma moça que você olhava assim e falava, cara, poxa, o que está faltando para ela? E aí eu fui entender o que faltava para ela. A Geice rodava em círculo. A Geice tinha a sensação de estar sempre recomeçando. Toda segunda-feira para ela era um recomeço, que ela não sabia o que estudar, não sabia quais as matérias ela ia estudar, qual nível de profundidade ela ia avançar. A história dela me chama muita atenção porque ela entra na mentoria com essa vontade, a gente harmoniza esse estudo, eu coloco uma dosagem, às vezes até tirando o pé. Não, você não vai precisar estudar isso tudo não, vamos fazer aqui, eu prefiro isso aqui bem feito. Ou seja, trabalhando a ideia do feijão com arroz bem feito. Ela, dentro da primeira mentoria, vai e é aprovada delegado Pará. Então, ela foi aprovada delegado Pará. O concurso demorou muito para chamar e tal. Foi aprovado. Primeira e segunda fase, ainda indiquei nas aulas de peça prática. A gente tem as aulas também voltadas para a segunda fase de delegado de polícia e também para a prova oral, dentro do trabalho. E eu indiquei, olha, cuidado porque pelo número de linhas, o indicativo, mais ou menos, peças prováveis de cair são essas, essas e essas. E não deu outro. E a gente vai falar um jogo de adivinhação? Não, um jogo de experiência. Experiência é algo que se vive. E o prof tem essa experiência de preparação para concurso. E esse contexto, e preparo pessoas há muitos anos. Então eu sei onde está ali o gatilho que aquela pessoa, às vezes, não enxerga. E a Geice sai aprovada dessa prova de delegado Pará. E aí, continuando na mentoria, vindo firme, ó, vindo forte, forte, forte,
2 mentorias para frente, ela é aprovada delegado do Espírito Santo e o Pará chama. Ela é aprovada delegado do Espírito Santo, primeira, segunda fase, oral, e o Pará chama ela para a Cadepol. Ela vai para a Cadepol de delegado do Pará, está lá em Belém, fazendo academia de polícia, ou seja, ela pôde escolher aonde ela queria ser delegada de polícia. E adorou o Pará, queria ficar. Professor, o que eu faço? Não, eu acho que você tem que ir para o Espírito Santo, porque é mais próximo ali da tua casa. Então ela foi para o Espírito Santo e hoje está feliz da vida, desenvolvendo grandes operações lá. É um grande orgulho, minha colega de profissão, e a gente vê quantas incertezas ela viveu, quantos momentos difíceis ao longo da mentoria a Geice viveu. Quantos? Sabe, eu faço algumas lives com ela e o que me enche de orgulho é a mãe dela entrar nessas lives e com falas assim que às vezes eu me emociono, porque às vezes a gente não tem a dimensão do quanto é transformador você caminhar de mãos dadas com uma pessoa que não acreditava no seu potencial inteiro. Ela tinha o sonho, ela tinha a determinação, mas ela estava rodando em círculo. A probabilidade dela parar ou de desistir era enorme. Harmonia, organização, dosagem, todo esse contexto de um planejamento estratégico, entendendo quem era a persona da Geice, quem era o indivíduo Geice, caminha ela para cenários grandiosos, que é o que ela está vivendo hoje, como minha colega de profissão lá no Espírito Santo, fazendo um trabalho magnífico. Isso é um grande orgulho. Isso aí é realmente um grande extrato, e assim tantos outros que eu poderia falar aqui. Tá? Então, isso é uma história real, de gente como a gente. Não é história aí da carochinha, não. É história de gente real, que luta, que é aguerrida, que tem a determinação. E a Geice é esse grande exemplo, é por isso que é uma querida e mora, sem dúvida alguma, no meu coração. E é um orgulho da mentoria QAP. Meus amigos, olha, minhas amigas, é com muita tranquilidade que eu falo, o seu sucesso tem pressa. O seu sucesso é urgente. O seu sucesso não pode esperar você ficar pensando, será, talvez, não sei. Será que acho que no meio do ano? Pare de adiar o seu sucesso. O sucesso precisa ter trabalho antes dele. Trabalho. Se você não trabalhar agora, você não colhe o sucesso. Quem são os aprovados agora do final do ano, de 2024, e agora essa aprovação nossa em massa, primeiro lugar, TJ Mato Grosso, aprovações em massa no TSE. Quem são esses aprovados? São aqueles que não pararam o ano passado, vieram firme. Esses que trabalharam estão colhendo. Então, se você não decide, outro vem e decide por você. Por isso que o seu sucesso ele tem que ser tratado para você com urgência. E o projeto da mentoria QAP é, vamos abreviar essa história. Eu quero botar metodologia para você caminhar aqui e evoluir e parar de perder tempo. Ok? Preste atenção nisso. O seu sucesso não pode ser para depois. E eu estou falando isso porque amanhã, as vagas da mentoria QAP 13.0 estão abertas. Amanhã, vamos ter uma live, eu quero você nessa live. Você vai entender ainda mais o que é a transformação de um planejamento estratégico bem realizado na vida de uma pessoa. Mas de uma pessoa que quer, e é o que eu sei, você quer, senão você não estaria aqui. E o seu sucesso tem pressa. O nosso principal insight dessa aula é: qual é? Se você sente que está travado, não adianta apenas estudar mais. Eu já falei isso, comecei falando isso, mas estou reforçando isso para você.
Você precisa estudar do jeito certo. Jeito certo, metodologia. Ter um planejamento estratégico para a sua vida. Mas, para isso, precisa agir. Se você não agir, outro vem e age por você. A mentoria QAP é para quem quer um plano claro. Aquela falta de clareza vai sumir da sua vida. E nós vamos estruturar o seu desenvolvimento para acelerar a sua aprovação. É isso que eu quero para você. Eu faço votos que você consiga estar nessa turma 13.0, mas para isso tem que agir. Eu faço votos para você provar dessa ambiência do que é a mentoria QAP, dessa vivência de transformação que é a mentoria QAP, porque, sem dúvida alguma, eu falo, eu gostaria que muitas pessoas tivessem esse acesso, mas o número de vagas é reduzido, porque sou eu que faço o planejamento. Então, eu tenho um limitador. Eu sou delegado de polícia, eu trabalho o dia inteiro. Né? Os planejamentos são feitos final de semana, parte da noite, tem as masterclass, a mentoria é toda uma engrenagem. E eu tenho um limitador de pessoas. Se você não age, você perde. Eu tenho pessoas que estavam na lista de espera da mentoria 11.0 e ficaram, será? Não, amanhã eu vejo, acabaram as vagas. Aí foi para 12.0, não conseguiu. Até minha equipe já falou, poxa, quanta indecisão, já era para estar estudando aí há 6 meses de forma correta. Talvez já até aprovado. Então a vida é feita de ações. E essas ações começam com você na lista de prioridades. Se você não está na lista de prioridades, você não recebe as condições especiais. Então, o acesso antecipado virá para quem está na lista de prioridades. Então, você tem que estar na lista de prioridades, urgentemente, para receber as condições especiais, porque as vagas abrem amanhã. Poucos dias aqui é o que vai durar essas vagas abertas. Eu falo, talvez, pelo índice nosso, pelo que já me passou a minha equipe, talvez a gente, no primeiro dia, segundo dia, talvez encerre todas as vagas. Então, eu quero que você esteja conosco. Isso é para você transformar o seu 2025 em um 2025 de caminhar para frente. Entre na lista agora, vamos destravar esse estudo. Eu quero que você destrave o teu estudo em 2025 para você fazer história na tua vida. E o que eu falei tanto aqui nessa aula, nesse tempo que a gente está tendo o prazer de estar juntos? Veja que eu estou aqui empolgado, com sangue no olho. Por quê? É para fazer história. Mas só faz história quem age. Só faz história quem tira aquela ideia de sonhos do papel. Não, acabou essa história. Vamos transformar isso em realização. Para de perder tempo. O que a gente falou hoje tanto aqui? Por que concurseiros travam nos estudos e perdem tempo? Explica os 3 erros que impedem a evolução nos estudos. Demonstra como a mentoria resolve esses erros e garante progresso constante. O meu reforço final era que você esteja na lista de prioridade para ter as condições especiais para o lançamento das vagas amanhã. Teremos a nossa live, ao final da live serão abertas as vagas da mentoria QAP. Então, essa aula ela gera um senso de urgência para o seu 2025. E a mentoria QAP é essencial para você destravar e progredir. Eu estou empolgado, eu não vejo a hora da gente começar a transformar vidas, transformar histórias. Ontem eu fui entregar uma camisa da aprovação para uma mentorada, eu fui recebida pelo marido, por ela e pelo marido. E eu vi no olho dele o quanto a mentoria QAP transformou a vida da família. Foi uma honra para mim. Uma das maiores honras, aliás, quantas que eu tenho recebido. Porque ver o aluno que acreditou
que fez o que tinha que ser feito com planejamento, ser transformado e ali transformar a vida de uma história de uma família, é algo que é indescritível. E aqui é 100% verdade. Aqui na mentoria, a mentoria é verdade. Estudar para concurso é a minha vida. Eu não posso estar aqui falando de algo que eu não conheço, que eu não vivi. Vamos fazer história em 2025. A hora é agora. O seu sucesso é urgente. Não deixe para depois. Tá, meus amigos? Que satisfação nós estarmos juntos aqui, mais uma vez, né? Mais uma vez, falando da importância de toda essa dinâmica e quais são os principais erros. Para que eu vou ter que errar igual outras pessoas? Você já se perguntou sobre isso? Por que você tem que errar o que outras pessoas já erraram? Você não precisa. Você pode abreviar histórias, e é esse o grande papel da mentoria QAP. Um grande abraço, uma satisfação imensa nós estarmos juntos e vamos fazer história em 2025. E eu gostaria muito de você dentro dessa ambiência, dentro desse trabalho, dentro desse planejamento de tantas pessoas vencedoras. E eu quero essa vitória para você também. Grande abraço.